Pessoal, aqui eu estou continuando aqui a nossa aula, tá? Então agora a gente vai na planilha parte 2. Então eu já vou colocar aqui que é a nossa parte 2, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou naquela parte de versão e quero voltar naquele início que eu fiz. Então eu não quero todos esses nomes, tá? Eu quero uma planilha bem mais limpa para mim poder continuar aqui fazendo essas nossas atividades, ó. Eu acho que é nessa partezinha aqui. Deixa só ele carregar aqui para a gente visualizar direitinho a nossa, a nossa planilha. Não, também não. Então é aqui. Ó. Então aqui eu vou exibir esses detalhes dessa partezinha da planilha, ó, e vou procurar aonde eu comecei a colar diversos nomes, tá? Então olha ali. Ali foi a parte que eu fiz o salário. Aqui eu já coloquei algumas tabelas. Vou ir um pouco mais para frente aqui. Ó, ali eu tenho uma restauração já que já funciona para mim. Então eu vou restaurar essa parte da tabela. Ó. Então vocês viram que agora já voltou. Então o que, que eu vou fazer? Vou selecionar esses nomes que estão aqui em cima e deixar do jeito que estava, tá? Então eu vou criar um filtro. Então lembrem que o filtro é para poder selecionar um nome em ordem alfabética. Vou selecionar a parte de cima e vou fixar. Então vai ser um congelar na primeira linha, tá? Ok. Nessa partezinha da tabela agora, eu vou fazer uma parte diferente que é a nossa aula de hoje. É a parte de funções matemáticas. O que seriam essas funções matemáticas? Eu tenho diversas funções que eu posso utilizar fazendo soma de células, cálculos das células, multiplicando, dividindo, perguntando qual célula é cabível para aquilo ali, tá? Então a primeira, uma das funções mais interessantes que existem, então olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar total dos salários, tá? Então, a gente viu que cortou ali, né, os nossos salários. Então, eu vou vir clicar duas vezes aqui, ó, e ele já aumenta de acordo com o que eu necessito ali. O que, que eu vou fazer agora de continuação? Eu vou apagar o que tem nessa célula aqui, tá? E eu vou colocar o seguinte, inserir, e eu vou vir aqui na parte de funções. Então, o que, que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que fazer a contagem de todas, a soma de todos aqueles salários. Então, o que, que eu vou vir aqui? Ó? Eu tenho por tipos, tá? Que a gente pode escolher. E aqui a gente já tem os que é mais utilizado. Então, o primeiro que a gente vai utilizar é a soma. Quando eu clicar na soma, ele já vai ir para a célula. E aqui eu posso ver como que ela funciona. Então, olha só. A soma, eu vou colocar o valor 1, né, até o valor final. Então eu posso ter diversos valores aqui junto para poder fazer esse cálculo. Olha só, vou selecionar o primeiro e vou clicar arrastando para baixo. Vou apertar um Enter e ele vai me mostrar o total final desses salários, tá? Então olhem só, o que, que eu posso também fazer aqui, ó? Eu tenho uma função que eu consigo saber qual é que é o maior salário daqueles ali. Então olhem só, maior salário, e eu vou procurar essa função lá dentro, tá? Eu não consigo saber, né? Tem uma função que é o salário, o maior salário, mas eu tenho uma função que se chama máximo. Esse máximo eu coloco entre os valores do salário, tá? E ele vai me mostrar qual que é o maior salário. Então lembrando, cliquei, ó, vou colocar aqui embaixo de novo, função, e vou clicar na função que eu quero. Então, por exemplo, ali eu quero a função máximo, vou clicar no máximo e vai ter as minhas informações ali. Qual que é o valor qual que é o intervalo de valores que eu quero solicitar. Bom, existem algumas outras funções, tá? Que são interessantes da gente saber, que é uma soma condicional. Então, o que, que seria uma soma condicional? Agora eu quero
como é que eu posso ver? Eu quero saber o salário, né? A soma dos salários das pessoas que têm mais de 40 anos de idade, tá? Então, olhem só. Eu vou aumentar aqui para a gente poder visualizar isso aqui melhor, certo? Então, olhem só. Agora eu vou fazer utilizar uma função para mim saber qual que é a soma dos salários das pessoas que têm mais de 40 anos de idade. Então, eu sei que nessa coluna aqui eu tenho as idades das pessoas e aqui eu tenho um salário. Existe uma função que se chama soma-C, tá? Então, o soma-C, ele já está utilizando uma parte que é de verificação, né? Então, dependendo de alguma condição, eu vou fazer aquela soma. Então, olha só, vou procurar aqui em todas, ó, uma função que se chama soma-C. Ó, soma-C. Opa, eu coloquei em um lugar errado ali. Deixa eu só voltar aqui. Aí, ó, cliquei ali onde eu quero colocar o resultado, né? E vou buscar de novo o soma-C. Então, o soma-C, olha o que ele recebe, né, como parâmetro. O soma-C ele recebe um intervalo, né? Então, o intervalo aonde que eu quero procurar, qual que é o critério do que eu quero buscar, e depois eu coloco o intervalo da soma. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu quero buscar do A1 até o A10, tá? O meu critério é quando for maior que 20. E eu vou fazer esse somatório, o intervalo da soma vai ser do B1 até o B10. Então vamos lá testar. Então a primeira parte vai ser o intervalo onde eu quero buscar. Então se eu quero saber as pessoas que têm mais, né, de 40 anos, vou selecionar todas as idades. Então como a gente viu ali, eu coloco um ponto e vírgula. Opa. Um ponto e vírgula. E faço a minha condição. O que seria essa condição? Quando aquele intervalo for maior que 40. Olha só. Então eu estou colocando a parte da onde que eu quero verificar, então onde que é intervalo, o que eu quero verificar e qual que é o intervalo que eu quero somar. Então aqui, ó, ele vai só somar quem tiver mais que 40 anos. Então se a gente for fazer uma verificação aqui, então esse primeiro, esse outro e esses três últimos, eles têm mais que 40 anos de idade. Então o somatório ali dá o valor de 2040, tá? Então é bem interessante porque eu consigo fazer algumas verificações de acordo com o que eu necessito naquele momento, né? Então tem outras funções que a gente vai ver, tá, no decorrer das aulas, mas essas são as duas primeiras aulas que são uma introdução para a gente poder utilizar essas planilhas e poder fazer essas primeiras atividades, tá? Então, obrigado de novo pela atenção e até a próxima.